GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Conosco em imagens, no primeiro bloco do GJR Entrevista desta quarta-feira, o capitão Marcelo Montini, nosso amigo, comandante da Brigada Militar de Canela. Bom dia novamente, Montini, bem-vindo. Bom dia Léo, bom dia Cabelinho, bom dia a toda a audiência da Rádio Clube. Bom, né, comandante, bem-vindo, né? Aqui a gente conversava já fazia umas 2 semanas para te vir, né? Porque, primeiramente, eu queria conversar sobre um assunto que está impactando diretamente positivamente aqui a região, né? Principalmente uma parte central, que são essas eu não sei o termo, como é que a gente podia usar o termo que vocês estão fazendo, diversas ações aí para coibir a baderna noturna, né? Porque era uma reclamação, inclusive aqui na rádio, que a gente recebe seguidamente. Queria que tu falasse um pouquinho dessas ações que estão sendo bem relevantes para a comunidade. Perfeito. Essa é uma preocupação da Brigada Militar também, uma preocupação nossa, em se tratando de segurança pública, porque isso acaba impactando na qualidade de vida das pessoas. Então, a gente recebia e recebe ainda várias reclamações de pessoas que se sentem importunadas com som alto, com baderna, com algazarra, e nós estamos fazendo ações justamente para coibir esse tipo de crime, porque acaba sendo um crime, né? da mesma questão que um outro crime, e a gente está fazendo várias ações, várias operações para coibir a perturbação do sossego. Então nós, desde o começo do ano, e essa era uma preocupação bem antiga, se os senhores lembrarem, nas nossas outras conversas também, nós estávamos bem enfáticos no sentido de apoiar, de fazer operações com esse objetivo, e nós estamos realizando várias operações em diversos estabelecimentos comerciais através das reclamações que nós vivemos tendo da comunidade. Então nós reputamos muito importante também a comunidade vir até nós ou através de qualquer meio de comunicação e nos trazer estas reclamações, estas questões relativas à perturbação do sossego, que com base nisso nós vamos adotar as providências de acordo com a lei, para que essas pessoas, novamente, consigam ter uma melhor qualidade de vida. E nós, como Brigada Militar, nós indo até o local e constatando, seja som alto, seja algazarra, seja gritaria, nós lavramos uma ocorrência, um termo circunstanciado, que é o que a gente, como Polícia Militar, a gente faz e lavra em se tratando de um crime de menor potencial ofensivo. Esse autor da contravenção, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público. Os objetos, aparelho de som ou qualquer outro objeto que tiver sido utilizado para cometer esse crime, eles são apreendidos. Veículo também, se a pessoa estiver transitando com um veículo com som alto, o veículo é apreendido, ele vai ficar à disposição do Poder Judiciário por 1-2 meses até a audiência de conciliação, e depois ele vai ser restituído ao proprietário. Mas o objetivo é justamente coibir e fazer com que a gente diminua. A gente sabe que estancar é muito difícil por completo, isso se tratando de qualquer tipo de crime, mas a gente conseguiu uma redução de mais de 80% das próprias demandas nossas da Brigada Militar no que diz respeito à perturbação do sossego. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre isso, né? Vocês recebem, né, diariamente, deve ser dezenas, quase centenas de ligações, né? Ligações, não sei se o WhatsApp também, né? Qual que é a principal demanda? É essa perturbação, aquela coisa de vizinho, reclamando de vizinho e tudo mais? São esses casos mais tradicionais que vocês recebem mais reclamações de perturbação? Nós temos 2 canais de comunicação com a Brigada Militar aqui em Canela. Nós temos o telefone 190, telefone tradicional, né? E nós temos o WhatsApp da Brigada Militar também. E importante ressaltar que esse telefone ele fica disponível 24 horas por dia à disposição da comunidade, de quem quer que seja, para nos acionar. Nós temos inúmeras demandas relativas, e nós temos uma questão no ano passado, 2025, uma média de 20 chamados, mais de 20 chamados por dia para a Brigada Militar. Claro, nem todos viram uma ocorrência policial atendida em um despacho de uma viatura, mas a maioria sim. E aí os policiais vão lá, verificam e conseguem muitas vezes adotar as providências que são necessárias. Mas a principal reclamação, as principais ocorrências, a gente pode dizer que sim, que é a perturbação do sossego, está entre uma das mais demandadas pela comunidade, principalmente no verão. A gente sabe, e nós temos pontos específicos do município onde
culturalmente, pode-se dizer assim, a gente está trabalhando para que isso também acabe tendo um impacto nessas pessoas que vão até alguns locais e acabem tendo ou importunando outras pessoas sob a desculpa de ser o lazer. Não existe um lazer. O meu direito acaba quando termina o direito do outro. E todo mundo tem direito a ter uma qualidade de vida através de não ser perturbado por outra pessoa. Mas sim, a perturbação do sossego, ela é uma das principais reclamações da comunidade aqui em Canela. Eu recebo bastante mensagens, até no meu particular, gente que conhece, inclusive no Facebook, de vez em quando o cara abre ali, tem uma pessoa falando Parque do Lago, tá? Quando tu citou ali, provavelmente o Parque do Lago seja um dos que tu citaste ali, do verão, do lazer. Tem muita gente que reclama do som alto mesmo fora do horário. Aí as pessoas respondem, tipo, é 8 da noite eu posso. Tipo, domingo 8 da noite, um funk no talo, na frente da minha... É ruim. Pode ser funk, se não gostar de rock, pode ser rock também. É ruim pelo horário, na verdade. É ruim pelo horário, mas enfim, né? 8 da noite. Significa que a pessoa pode fazer porque é 8 da noite... Montini. Bom, importantíssima essa pergunta. E nós temos no senso cultural a questão do horário do sossego, né? Isso. E isso novamente, é tradicional, é cultural, e não só aqui em Canela, em todo o Rio Grande do Sul. E a gente sempre ouve, das 10 da noite às 6 da manhã é horário de descanso. Então, não sendo esse horário, eu posso ter o som no talo aí, como tu mesmo falou, em qualquer horário do dia, à exceção das 10 da noite às 6 da manhã. Isso é uma mentira. Isso não existe. Olha só. Ou seja, em qualquer momento que eu me sentir importunado, é perturbação. E a lei da perturbação diz o seguinte: perturbar alguém com gritaria, algazarra, com som alto, e não fala das 10 da manhã, ou das 10 da noite às 6 da manhã, ou então liberando das 6 da manhã às 10 da noite. Não existe isso, não existe esse horário, entre aspas, de silêncio. A gente sabe que no Código de Posturas muitas vezes tem, mas para a questão de responsabilização penal, responsabilização criminal, e aí eu digo, notificação dessa pessoa, marcar uma audiência lá no Ministério Público, apreender esses objetos, não existe. Então, 6 da manhã, 7 da manhã, 10 da manhã, principalmente num domingo, pensa bem, acordar num domingo, no dia do descanso e ter o vizinho ou ter alguém no Parque do Lago com som alto, então isso aí incomoda bastante a pessoa, e aí a pessoa assim, pode ligar por 190, pode entrar em contato conosco, e nós deslocamos uma viatura, em constatando, serão adotadas todas essas medidas, sim. Tem uma pergunta engraçada aqui, vou dizer engraçada, enfim, do nosso ouvinte Ismael Bolognese, figuraça, né? Ele tá dizendo aqui, e com relação ao barulho das igrejas, como é que funciona o vazamento de som de igrejas? Pois o Deus deles é surdo, ele mandou aqui, perturbando a vizinhança. Realmente, tem algumas igrejas que a gente vê assim que o pessoal meio que se passa, gritaria. Mas eu acho que é o mesmo caso, louvores, né? Louvores meio excessivos, assim, né? Como é que funciona também, capitão? Acaba sendo a mesma questão. Nós temos uma leniência, entre aspas, um pouco maior, justamente por ser um culto religioso. E toda a proteção legal que é conferida pelo ordenamento jurídico com relação a esses cultos religiosos. Mas isso não impede de uma pessoa que se sentir importunada de nos procurar, e as providências que serão adotadas são as mesmas de qualquer outro tipo de perturbação. Então, com relação a igrejas, templos, enfim, o objetivo é justamente esse. Não posso, essas igrejas, elas não podem atrapalhar a qualidade de vida de outra pessoa sob o argumento de ser um culto religioso. Ele mandou um vídeo até que aí aparece no relógio do carro dele do vídeo 19h36, ou seja, eu até ia questionar essa relação do horário, mas então caiu por terra essa lenda da questão do horário, mas realmente no vídeo dá pra perceber um barulho bem alto do pessoal ali se excedendo um pouquinho nos seus louvores. Essas questões, elas podem e devem ser trazidas ao conhecimento da Brigada Militar, justamente para que nós possamos adotar medidas e ações efetivas para coibir e para que essas pessoas elas consigam usufruir do seu horário de descanso com mais qualidade. Pode ter um vizinho ali naquela igreja que a pessoa às vezes não é daquela mesma religião, enfim, não frequenta aquele culto e pode também estar se sentindo incomodado, como talvez seja o caso aí do nosso ouvinte que mandou um vídeo de dentro do carro, não sei se ele é vizinho ou não, mas se sentiu incomodado. Deixa eu perguntar também pro capitão Montini, por favor, Cabelo e Montini, como é que o capitão enxerga hoje a situação em termos de equipamentos para Canela? A gente entende que o ideal seria um efetivo assim, com cada esquina tem uma viatura, com um conjunto ali, um grupo de enfim, policiais ali atuando, nem que seja só para observar e monitorar. Mas isso, infelizmente, não é possível, né? Por questões óbvias. Como é que tu enxerga hoje a situação
do aparato da Brigada Militar em Canela. Se atende, se é suficiente, se precisaria mais. O que tu entende com relação a essa questão do aparato? Perfeito, essa pergunta é bastante pertinente, justamente porque nós temos aqui, em se tratando de Brigada Militar, aqui na região das Hortênsias, nós nos estruturamos de que forma? Comando Regional de Polícia Militar das Hortênsias, com sede em Gramado. Depois nós temos o 41 BPM, 41 Batalhão de Polícia Militar. Hoje nós não somos mais BPAT, isso em dezembro ou janeiro desse ano mudou. Nós não somos mais um batalhão turístico, por mais que nós estejamos inseridos em uma comunidade turística, em um local turístico, nós não somos mais, por designação, um batalhão turístico. Nós somos o 41 Batalhão de Polícia Militar. A Brigada Militar acabou estruturando todos os batalhões no sentido de a nomenclatura ser Padrão. do 1 ao, acho que até os 50 e alguma coisa. Então são 50 e tantos batalhões no estado do Rio Grande do Sul. E nós temos em Gramado a primeira companhia da Brigada Militar, que corresponde aos municípios de Gramado, Nova Petrópolis e Picado Café, e a segunda companhia, que é a Canela, que corresponde aos municípios de Canela, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. Então nós temos efetivo em todos esses municípios, em cada uma dessas frações, para manter o policiamento nas 24 horas do dia. Em razão da proximidade que nós temos aqui com o batalhão e com o CRPM, nós recebemos aporte também de efetivo vindo tanto do batalhão quanto do comando regional. Isso acaba incrementando o nosso efetivo nas 24 horas do dia, porque nós podemos contar nas nossas previsões com esses policiais também. E é lógico, em se tratando de serviço público, a gente sabe que nós temos algumas carências, mas os policiais eles são muito comprometidos, eles são aguerridos, e isso acaba impactando na segurança pública como um todo. E eu digo, não é só na sensação de segurança, é na segurança pública que nós conseguimos alcançar a comunidade. E nós temos a questão dos índices criminais aqui em Canela, que são muito abaixo do que nós encontramos em qualquer outra região do estado do Rio Grande do Sul. Então nós trabalhamos com estas nossas ações no que diz respeito ao enfrentamento dos crimes, com o efetivo que nós temos em cada uma dessas frações, além do efetivo do Comando Regional e do Batalhão, além da Força Tática. A Força Tática também ela atua muito aqui em Canela, então nós conseguimos cobrir todos os horários do dia com o policiamento. E no que diz respeito à questão de equipamentos, hoje em dia nós temos uma realidade bem diferente de 10, 15 anos, nas quais a nossa principal demanda era efetivamente armamento, viaturas, equipamentos, para que os policiais pudessem trabalhar de uma forma melhor e pudessem exercer as suas atividades de uma forma melhor, justamente porque não tem como eu desempenhar minha atividade sem um bom equipamento. Sim. O que nós temos hoje em dia é a questão de vários equipamentos, de uns 5 ou 6 anos para cá. A questão da dotação de fuzis também. Nós temos em todas as nossas unidades, nós temos fuzis. E aí, esse é um dos motivos que a gente reputa pelo qual acabou diminuindo ou quase zerando as ocorrências de assalto a banco no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos o ano de até 2018, 2019, acredito eu que 2019 tenha sido o ano com o maior número de assaltos a banco no Rio Grande do Sul. E em razão desse aporte de armamento para que a gente pudesse fazer frente a essa criminalidade, acabou estancando. Então, no ano de 2019, houve 20 e tantos criminosos mortos em confronto com a Brigada Militar, uma realidade que não existia até alguns anos atrás, justamente em razão de os policiais não terem de forma adequada antigamente armamento. Os criminosos estavam mais bem equipados do que a própria Brigada Militar, né? E a gente escuta muito isso hoje em dia, mas é uma questão de não corresponder mais. Agora virou mito. Agora virou mito, justamente. E aí nós temos alguns exemplos aqui na nossa região, que era no estado do Rio Grande do Sul, a região da Serra, ela era a que despontava no que diz respeito a assaltos a banco. Em 2018 ou 2019, em Jaquirana, teve também um assalto a banco. Jaquirana pertencia ao nosso comando aqui à época, hoje não pertence mais, onde 4 criminosos foram mortos em confronto com a Brigada Militar, justamente em razão de um assalto a banco que haviam cometido, e a Brigada Militar fez o enfrentamento de forma, pode-se dizer, satisfatória, no que diz respeito a essa criminalidade. E acabou estancando, e claro, isso é uma questão que nos preocupa, e em se tratando de segurança pública,
eu não posso, porque não ocorreu ou não está mais ocorrendo um crime, eu não posso me descuidar, porque a criminalidade é muito dinâmica. Então a gente sempre fica antenado e a gente sempre fica com uma medida proativa caso venha a ocorrer. E aí eu reputo também uma questão que é importante que a comunidade saiba também, no que diz respeito aos crimes contra estabelecimentos comerciais, financeiros, a questão nós temos a Brigada Militar, o Plano de Defesa de Cidades. É um plano que a Brigada Militar adota de forma preventiva e aí fazendo o trabalho efetivo da Brigada Militar no que diz respeito ao enfrentamento aos assaltos a banco, a essas ações. Então nós temos em Canela, em todas as regiões, em cada município tem um plano de defesa de cidades caso venha a ocorrer, com protocolos, e a gente faz reuniões também com as agências, com os funcionários, para repassar esses protocolos, para que nós, caso venha a ocorrer, nós estejamos preparados para fazer esse enfrentamento e trazer uma tranquilidade maior para essas pessoas também. É legal a gente ouvir isso, né? Porque a gente... eu lembro, né? Do terror que era quando tinha rumores, né? Aqui a região a gente teve, como o capitão falou, né? Alguns casos notórios de assalto a banco, né? E realmente, né? A gente ficou na memória. Graças a Deus, né? Porque eram regiões centrais, né? Então todo mundo acabava correndo um certo risco porque os caras não estavam nem aí, né? Queriam o dinheiro. Eu queria ir pra frente um pouquinho, né? Falando, o Léo já te perguntou dessa questão do efetivo e tudo mais. Seguimos? Canela tem uma questão um pouco diferente de algumas cidades aqui do entorno, que é o auxílio moradia, né? A gente tá entrando num momento em que vai acontecer, né? Votação, já teve um projeto que teve que ser retirado por algumas questões aí, mas deve voltar. Eu queria que tu ressaltasse a importância disso, né, Montini? Porque aqui na região, infelizmente, acaba sendo não atrativa para muitos profissionais, exatamente porque a gente já sabe que um aluguel é um pouco mais alto e que também não oferece essa vantagem que provavelmente, a partir de provavelmente ainda esse ano é capaz de acontecer, né? Perfeito. Nós temos aqui em Canela um projeto de lei, então, que ele foi para um projeto de lei de autoria do prefeito municipal, do executivo. Ele foi para o legislativo, para a Câmara de Vereadores, e ele retornou em razão de alguns ajustes que precisavam ser feitos, e nós temos conhecimento que esse projeto está voltando ao Poder Legislativo, à Câmara de Vereadores, para votação, e certamente ele vai ser aprovado, e nós teremos, então, esse incremento do auxílio permanência aqui em Canela também. É muito importante que nós tenhamos esse auxílio aqui na região, porque os policiais, e aí eu digo por experiência própria, eu sou da região da fronteira. Eu vim para Canela e, junto com a minha turma, quando nós viemos para cá, nós viemos em 10 policiais em Canela. Hoje só tem eu e mais um outro colega, ou seja, os outros policiais acabaram indo embora, voltando, e o principal fator é a questão do nível aqui, custo de vida, que é bem mais alto que em qualquer outra região, e principalmente a fronteira. E os nossos policiais do serviço da Brigada Militar, 80% são do lado de lá do estado, da campanha da fronteira. Ou seja, eles vêm, acabam ficando 1 ou 2 anos aqui, e na primeira oportunidade que eles têm, eles acabam voltando. E é justamente isso que a gente tenta evitar com a questão da implementação do auxílio permanência aqui em Canela. Nós fizemos um levantamento. Nos últimos 10 anos, nós perdemos mais de 20 policiais aqui em Canela para outras cidades. E aí eu cito uma cidade vizinha aqui, e não é nem Gramado, Três Coroas, Igrejinha também. Que também tem. Também tem esse auxílio permanência, e nós perdemos muitos policiais para essas cidades, Igrejinha, Três Coroas, tendo em vista o elevado custo de vida novamente que nós temos aqui na região. Então é importante ressaltar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Poder Legislativo por alguns vereadores que compraram essa ideia no ano passado. Então nós fizemos várias reuniões e nós notamos justamente uma preocupação efetiva com a questão do auxílio permanência, porque certamente é algo que vai, eu digo muitas vezes, não só atrair outros policiais, mas o mais importante é manter esses policiais aqui em Canela para que eles consigam ter uma melhor qualidade de vida
justamente em razão do alto custo que aqui enfrenta. Legal. Eu até tenho que fazer uma justiça, né? Quem batia muito nessa tecla na outra legislatura acabou não acontecendo e agora vai acontecer. Acho que por vontade de muitos dos vereadores, não vou citar nomes aqui dessa legislatura, mas eu preciso citar o vereador Jerônimo Terra Rolim, que sempre foi um defensor dessa causa, falava muito nos seus depoimentos, então acho justo a gente fazer essa menção, porque ele foi um dos que sempre falava nisso. Quero finalizar antes, né? A gente tem tempo, infelizmente, o Montini é bom que o papo flui, né? Queria que a gente falasse um pouquinho dos resultados da feijoada solidária, né? Porque acabou gerando um valor de R$109 mil por Mocovi. Que baita ação, né, Montini? Isso. E já aproveitando também, agradecer a toda a comunidade, agradecer por prestigiarem a feijoada da solidariedade, por comprarem essa ideia. E efetivamente, nós temos, esse ano, nós batemos todos os recordes dos anos anteriores. Foi arrecadado, se não me falha a memória, 249 mil. Isso aí. E 30 mil reais foi para uma instituição beneficente e o restante foi dividido entre os dois Mocovis, Gramado e Canela. Então é um valor considerável. Esse valor, ele nos ajuda muito, olha, vocês não têm ideia do que esse valor representa para nós, porque nós temos as nossas demandas e as nossas demandas elas são urgentes, assim como todas as demandas relativas a uma administração pública. E a gente sabe que a administração pública ela tem alguns entraves que visam justamente a probidade da administração, a lisura desse processo. No momento que eu precisar de algum equipamento, eu preciso ter uma licitação, e essa licitação muitas vezes é demorada, acaba tendo um entrave, e com esse valor que ele é disponibilizado ao Mocovi, para que nós possamos, de acordo com as nossas demandas e as nossas necessidades, poder alocar esses recursos. Uma demanda que muitas vezes demoraria um certo tempo para ser gerida, ela acaba sendo quase que de forma instantânea, né? E aqui eu agradeço todo o trabalho do Mocovi, de todos os representantes do Mocovi, porque eles são voluntários. Então, muitas vezes a gente acaba sempre demandando, e em qualquer momento do dia ou da noite até, que eu acabo demandando os representantes do Mocovi aqui, não vou citar nomes também, mas eles acabam sendo muito solícitos e nos alcançando todas as nossas demandas. Então é importantíssimo o trabalho do Mocovi, sem o qual efetivamente nossas ações elas restariam bastante prejudicadas. E aí também eu reputo importante também, voltando a falar sobre equipamentos, a questão de uma aquisição. Nós adquirimos 3 fuzis para Canela também, com o auxílio do Mocovi, através da interação com algumas pessoas da comunidade. Fuzis esses que também serão utilizados para um melhor enfrentamento à criminalidade. Muito show. Muito importante, né? A comunidade agradece, né, Camilo? Todo o envolvimento do Mocovi e, por consequência, né, todo o esforço, né, todo o empenho do Capitão Montini e sua equipe aqui, que fazem um trabalho fenomenal para a nossa segurança. E a gente sempre cita isso, né? É importante como não apenas o turista, né? Mas são frases que são ditas sempre, né? Se a cidade é boa de se morar, é boa de se visitar. Isso é muito o trabalho de vocês. Então quero dar parabéns, Montini. Portas sempre abertas aqui da clube, sabe disso, né? Quando precisarem, a gente tá sempre aqui. De vez em quando eu vou te chamar, porque a gente tem sempre assunto para falar. E eu queria já ter falado sobre esse assunto das ações aí, de coibir, de inibir essas badernas, porque tava demais e a gente nota claramente que tem evoluído isso, e é o trabalho de vocês. E que bom. Muito obrigado. Externar aos policiais, né, que diuturnamente estão nas ruas, fazendo um trabalho de excelência aqui na nossa região. E nós temos um diferencial, eu sempre digo, nós somos uma cidade de 50 mil habitantes, porém nós recebemos 8 milhões de visitantes por ano. Então nós precisamos pensar, além da segurança do morador, da segurança do turista. E efetivamente, segurança é um segmento do turismo, nós não podemos nunca nos distanciar dessa máxima, sob pena de nos tornarmos um destino inseguro, e aí sim, aí é o efeito cascata, né? Mas muito obrigado pela parceria de sempre, estamos sempre à disposição, justamente porque nós temos essa porta aberta para levar conhecimento, para levar essas informações a quem de fato precisa, a comunidade, que é o destinatário final de todos os nossos serviços, e todas as nossas ações visam efetivamente trazer segurança efetiva para a comunidade. Muito bem, obrigado, Capitão Marcelo Montini, parabéns pelo trabalho. Vou ficar devendo algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes, tem áudio, o pessoal perguntando também das batuques de Umbanda, que vai até de madrugada, entre outras mensagens aqui. Agradecer o Ismael também. A gente vai ter que chamar um intervalo, na sequência estamos de volta, Clube 885, muito mais que rádio. 885, muito mais.
Muito mais que rádio. Orgulho que bate no peito.